Dando continuidade ao planejamento do sistema da Terra. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja para você compreender melhor o que vai ser explicado aqui. Quando eu disse que vocês estão aqui, né, isso aqui é um quadrante que compacta essa realidade que vocês estão se percebendo. Essa realidade, tá, chamada de terceira dimensão, é um quadrante dentro de um programa que compacta ali uma série de pessoas, avatares, carregando algoritmos específicos, códigos subjacentes, que se correlacionam com a partícula M-K-ion, que eu já expliquei anteriormente, e essa correlação vai projetar a realidade do observador. Por isso que vocês estão aqui e mais ou menos tendo a mesma percepção de realidade. Embora cada um tenha a sua percepção individual, vocês têm um conjunto, né? Vocês têm uma mentalidade coletiva, porque cada avatar aqui possui códigos subjacentes que projetam essa realidade de vocês. Então, vocês estão aqui, como eu disse, existem vórtices que são como linhas temporais. Então, a cada ano que você vive aqui, fica como se estivesse em arquivo, tá? Ele não existe e existe ao mesmo tempo. Ele só existe quando você bloca a sua consciência e se percebe. Então, se você, nesse momento, quem você é de fato, blocar a sua consciência para um avatar que está vinculado a você no ano de 1925, um exemplo, você vai presenciar aquela realidade, entende? Então aquela realidade vai voltar a ser o seu presente. Então isso acontece o tempo todo. Nesse exato momento eu estou deslocando a minha consciência para esse ano de 2025 para poder falar a você situações que já aconteceram dentro dessa linha temporal, comunicar aqui alguns esclarecimentos, né, do sistema onde eu trabalho, mas lembrando que eu estou aqui para lembrar a você a verdade, e a verdade é que tudo isso é um jogo, tá? Até mesmo quando você se esclarece de quem você ainda está dentro do jogo. Os seres estelares, né, que vocês conhecem, arcturianos, pleiadianos, sirianos, quando você resgata essa percepção nesse avatar, você percebe que você ainda está dentro do jogo, porque tem outros universos, tem outro sistema, tem outras configurações. Então entenda que são camadas dentro de camadas. Então vocês estão dentro de uma camada muito, muito minúscula, é como se fosse uma célula, né, dentre trilhões de células que coexistem aqui no corpo humano. Então, para vocês terem uma noção, né, eu trouxe para cá para facilitar a explicação. Aqui são os vórtices de realidades que dentro de uma perspectiva micro está acontecendo, tá? Dentro de uma perspectiva macro, né, quando você amplia a sua percepção, você entende que é tudo obsoleto, tudo passado. Então aqui é um fragmento de uma percepção do passado da raça humana. Então vamos lá. Vou enumerar aqui para facilitar o entendimento. Essas aqui são as eras, tá? Como eu disse anteriormente, estou dançando conforme a música do sistema de vocês. Então, eu enumerei aqui a era 1 como se fosse a primeira era após a inserção de Jesus, que teve um novo calendário e tudo mais. Então, essas eras aqui, 1 e 2, teve ali predominâncias energéticas com polaridades negativas. Lembra nos vídeos anteriores que eu expliquei? Vocês estão aqui, nessa era, nesse momento, eu estou blocando a minha consciência para aqui, para falar com você que também está colocando a sua consciência aqui, sua percepção de consciência. E as eras seguintes, né, na verdade, está um caos total. Quando eu disse a você que no ano de 3025, pelo planejamento do sistema do Conselho, vai vir para a predominância energética da nona dimensão, é porque nós estamos tentando alterar o futuro. Lembre-se sempre do que eu digo. O passado altera o futuro, e o futuro molda o passado. Nesse exato momento, eu estou moldando o seu passado para você alterar o seu futuro, a partir de todos esses insights que você tem a cada vídeo que nós trazemos aqui. Então, por que o planeta está em isolamento? Porque as eras, né, seguintes, tanto as eras passadas, a era presente e as eras seguintes, estão com polaridades energéticas negativas, dominantes. O ser humano, ele foi programado, né, em sua nova configuração, para se manifestar em equilíbrio nas polaridades positiva e negativa. Só que há seres que trabalham predominantemente com essa polaridade aqui. São esses seres que nós chamamos, né, de redes de consciências ativas, que trabalham com planejamento de eletronegatividade massiva. É o que eles estão tentando fazer nesse sistema da Terra. Eles querem que a Terra ela continue rodando esse sistema, né, de eletronegatividade massiva. Então, vamos recapitular aqui, porque você já sabe disso, eu apenas vou te lembrar, tá? O que acontece. Existe aqui, né, dentro desse jogo, quando eu falo desse jogo, não é só o sistema da Terra, tá? É Federação Galáctica, é Sistema Cristo, tudo isso também ainda está dentro de um jogo, ok? Então, existe nesse grande jogo cósmico da vida, o grupo 1 e o grupo 2. O grupo 1, ele está dividido em dois grupos, tá? Eu vou colocar alguns apelidos aqui para você se lembrar. Tem o grupo aqui 2, seres que são exterminadores ou neutros, tá?
prefiro dizer que são seres neutros. Tem os seres, tá, salvadores. E aqui, né, tem os seres controladores, tá? Então veja que o grupo 1 está dividido em duas vertentes. Vertente exterminadores ou neutros, eles estão nessa polaridade aqui, ó, negativa, né? Eles têm uma predominância energética da polaridade negativa, que são os seres que vocês conhecem como sirianos, orianos, né? Esses seres que carregam essa predominância energética negativa. E aqui existem os seres salvadores, que têm uma predominância energética, tá, positiva. Você vê que eles, em conjunto, se equilibram, tá? Então, esse grupo 1 está, né, ele, ainda que os seres formam uma rede em que cada um tem as suas próprias perspectivas, cada um carrega ali, né, sua polaridade dominante, criando um equilíbrio, tá? Agora, esse grupo 2, que chamamos de controladores, eles trabalham com predominância energética negativa. Eles não se enquadram nesse sistema, tá? Por isso aqui, veja que existem dois grupos com polaridades negativas, só que um está dentro, digamos assim, dessa rede do sistema Terra, querendo manter o controle, manter esse jogo, né, de ilusões, e existe outro que está como se fosse fora da Terra, tá? E que quer que esse programa seja desligado. Quando eu falo exterminadores, é porque eles querem de fato exterminar tudo e todos que estão aqui dentro desse sistema, ok? Então, por isso que esses seres, eles trabalham com fogo sagrado, fogo consumidor, fogo transmutador, eles querem transmutar tudo. Mas existem seres que trabalham com polaridade positiva, que querem continuar esse jogo, né, de tentar salvar, de tentar resgatar, enfim. Para os seres, tá, esses seres neutros, eles veem isso daqui, tá, o que acontece aqui entre os seres salvadores e os seres controladores, como uma grande perda de tempo, perda de energia. Porque, veja bem, no ano de 7032, mais ou menos, perdão, 7002, dentro dessa era aqui, olha, os humanos, eles já não existem, tá? Então, por isso que vocês já me viram falar algo do tipo, que os humanos, eles não existem. Para nós, os humanos, eles já foram dizimados, foram reconfigurados. Tanto que os humanos, eles passaram por tantas inserções de genes de outras raças, que eles já se desconfiguraram totalmente. Eles já não tinham mais humanos puros, apenas híbridos. E esses híbridos ficavam cada vez mais desconfigurados. Então, o que nós decidimos, né? Decidimos, então, reconfigurar. Exterminar mesmo, ok? Então, dentro dessa perspectiva, mais ou menos ali no ano de 7000, isso que vocês entendem como mundo não existe mais. Só existe nesse momento que vocês estão se percebendo aqui. Então, se você bloquear sua consciência para o ano de 7000, né, 7030, mais ou menos, você vai ver que isso aqui é tudo como se fosse um sonho, tá? Só que aqui, o que acontece? Vamos lá para o segundo exemplo que vai abrir a mente de vocês por completo agora. Nesse quadrante que vocês entendem como terceira dimensão, os humanos, eles nascem, crescem, evoluem e morrem, né? Eles se desencarnam. Mas, tecnicamente falando, isso de encarnação não existe, ok? Isso aqui não existe. Vocês apenas condensam energias, tá? O próprio sistema condensa um aparato, tá, para ser usado, tá, de veículo. Então, não existe isso de a alma, ela entra no corpo e esquece tudo o que viveu, e aí vive, morre, tem que esperar um tempo para reencarnar. Isso tudo é falho, tá? Isso é uma crença falha. Então, o que existe? Existe, né, as fabricações de novos bebês. Então, a cada ano que passa, nascem cada vez mais bebês. Só que a cada bebê que nasce, que é produzido dentro desse quadrante, ele, né, o bebê, ele tem uma ressonância com algum ser que se manifesta em outro quadrante do espaço, em outro sistema. Digamos que esse bebê que acabou de nascer aqui na terceira dimensão, ele está vinculado a um ser que está aqui na nona dimensão. Perceba que são dois, tá? São dois avatares. Então, o bebê, quando nasce, ele nasce um ser totalmente novo. É totalmente novo, ok? E aí, ele vai vivendo experiências, vai crescendo, e conforme ele vai aumentando, tá, conforme ele vai aumentando a sua capacidade de se correlacionar com energias além da terceira dimensão, ele vai se inclinando a se correlacionar com aquele que o projetou. Então, essa dinâmica vai ficando cada vez menor. Então, haverá um momento em que eles simplesmente podem ser um só. Quando isso acontece, esse bebê que nasceu, cresceu, se desenvolveu, aderiu a quem ele é, né, em outro quadrante, podemos chamar de eu superior. Se essa pessoa se desliga, né, o corpo dela já viveu tudo o que tinha que viver, né, passou ali pela transmutação, morreu.
essa pessoa, ela vai simplesmente passar a se perceber como este, tá? Ou como outro que ele pode estar vinculado, até mesmo em outra galáxia. Existe vida, né, paralelas em outras galáxias, ou seja, existe um outro você em outra galáxia, vivendo outro sistema, outra configuração. Então, voltemos aqui. Isso que acontece, né, que eu acabei de dizer, a pessoa se desliga aqui, se percebe aqui, então esse corpo, ele deixa de existir, tá? E ele simplesmente passa a se perceber em quem ele realmente é. Isso aqui é uma raridade, tá? Quase não acontece isso. O que geralmente acontece? Vamos lá. Um bebê novo é projetado na terceira dimensão, né? Vinculado a algum avatar. Novamente, vou botar aqui um avatar na nona dimensão. Se essa pessoa, ela vive experiências aqui, nessa realidade, e não faz nem ideia que existe isso aqui, essa pessoa, quando se desencarna, o que acontece com ela? Conforme ela foi vivendo, tá, desconectada do seu eu mais esclarecido, ela foi construindo um outro eu dela, tá, que se correlaciona com camadas dimensionais próximas a essa. Isso significa que o humano, ele naturalmente cria uma percepção de autoexistência, ele cria uma persona, tá? Esse nome que você tem, esse CPF, esse número aí, é a sua ilusória, é a sua persona ilusória. Então, a maioria dos seres humanos não fazem nem ideia que há um eu mais esclarecido que vinculou ele, né? Então, quando esse humano desencarna, por mais que seja uma pessoa boa, pode ser o anjo na Terra, mas ele vai continuar existindo da mesma forma que ele estava na Terra. Onde ele vai se perceber? Em alguma daquelas realidades paralelas que estão aqui basicamente estacionadas nesse programa. Então esse mesmo ser, né, ele pode vir aqui para outras linhas temporais, porque dentro de uma perspectiva você pode viajar no tempo, ainda que você esteja adormecido, tá? Então muitos seres, eles desencarnam e vão para ou realidades paralelas, né? Não tem como saber exatamente para onde esse ser que está desvinculado do seu superior vão, porque eles vão de acordo com a mentalidade, com a frequência. Então alguns seres, eles vão para outras realidades paralelas, para outras linhas temporais, eles ficam vagando. Então existem seres que hoje vocês entendem como espíritos, mas que são seres, tá, desses anos aqui, anos seguintes, que se desligam e ficam vagando, viajando aqui. Então há seres, né, por exemplo, você está aqui nessa realidade, tem seres que vêm te visitar, que pode ser um ser que ainda vai existir, tá, dentro dessa linha temporal, mas que ele já existiu, já se desligou e ele está em seu corpo etérico, ele está no seu corpo oco. Nós chamamos de inteligência viva oca, tá? Porque existe a diferença entre um ser que existe ali um banco de dados, né, com uma gama de experiência, de esclarecimentos, que chamamos de eu esclarecido, eu superior, e existem os seres de inteligência viva oca, que ficam apenas vagando, muitos ficam até mesmo no limbo. Então, entende o que eu quero dizer a você? Se hoje você está aqui, você não tem relação com o seu superior, ou seja, você não sabe de nada, você não tem nem ideia de quem você é em outros quadrantes, isso significa que você está aqui, tá? Você está vivendo através do corpo humano. Se hoje você se desliga desse corpo humano, você vai continuar do mesmo jeito, tá? Pode ser que você seja inclinado ali a alguma colônia espiritual, né? E eles vão dizer a você que você tem que se esclarecer para poder reencarnar, mas isso é apenas uma historinha para dar tempo ao ser se esclarecer de quem ele é, tá bom? Porque ele precisa ser desligado. Ser desligado é simplesmente deixar que essa consciência não faça mais predominância no seu histórico. Então você precisa se esclarecer e permitir uma transfusão, como se fosse você se funde ao seu eu mais esclarecido. Porque senão você fica vagando, se sentindo perdidos, sem propósito. Entende? Muitos de vocês estão assim. Eu recebo mensagens de centenas de pessoas dizendo: estou me sentindo perdida, sem propósito, não sei quem eu sou. Por quê? Porque você está aqui. É como se você já desencarnou, você já se desligou e você continua vivendo nessa realidade oca por dentro, oco, porque você não tem a ressonância com o seu superior. É isso que eu auxilio, tá, as pessoas a ter esclarecimento sobre quem elas são. Se você começa a ter esse esclarecimento, quando você desencarna, você tem mais chances de se fundir ou de ir para outros quadrantes sem ficar perdido, ok? Então, entenda que tudo são escolhas. Você pode escolher continuar vivendo como um corpo humano, tá? Porém esse corpo é apenas um veículo que foi projetado para viver no sistema da Terra. Se a Terra, imagine que a Terra, ela é explodida, né? Implodiu. Se você só existe aqui, o que vai acontecer com você? Se a Terra vai ser explodida. Entende onde eu quero chegar? Então, o grupo, tá? Vamos voltar aqui. O grupo de neutros, eles querem que tudo isso do sistema da Terra seja reconfigurado. E os seres salvadores, eles querem entrar nas perspectivas temporais para fazer vocês, que estão me ouvindo agora, se lembrarem de quem são, para poder dar chances a vocês a se salvarem, entende? Nós não queremos salvar vocês, nós damos ferramentas para vocês mesmos se salvarem. Então, chamamos de salvadores porque é um apelido simbólico, né? Como Jesus, Salvador, enfim. Então, entenda uma coisa. Você se esclarecendo, qualquer versão sua que tem aqui vai deixar de fazer sentido, porque você vai uma a uma, tá, se esclarecendo. É como se você estivesse dentro de um sonho. Tem até um filme que conta isso, como se você estivesse dentro de um sonho. Quando você se esclarece, acorda naquele sonho, você pula para outra camada e você acorda também naquele sonho, e isso vai, né, acordando, até você
perceber que você não está mais aqui, entende? Você não está mais aqui, você está em outro quadrante. Então, nesse exato momento, eu, né, por mais que eu seja uma siriana, uma parte de mim quer, né, não faz sentido para mim, tá? Tem uma parte minha que, como eu estou aqui na polaridade negativa, não faz sentido isso de ficar resgatando. Porém, eu me configurei na polaridade positiva, né, como pleiadiana, que é apenas um avatar de um jogo também, para poder ajudar você. Então, nesse momento, eu estou aqui auxiliando você, tá? Através desse grupo aqui de salvadores, para que você não fique perdido, para que você, no momento que você se desligar desse corpo, você se esclareça e saia. A Terra, ela compacta um número específico de gigas. Então, quando há um acúmulo de avatares, tá, que só existe aqui dentro, ou seja, o corpo, ele é oco, né, e ele cria a percepção de autoexistência, então o corpo se desliga, mas ele continua existindo em outras camadas. Isso vai pesando o sistema, então vai criando ali um acúmulo, entende? Então, dentro de uma perspectiva, os humanos já não existem, e todas essas almas, elas ficam vagando, né, e nós queremos ir reconfigurando. Porém, o grupo de salvadores querem fazer isso que eu estou fazendo agora, né, de entrar consciencialmente dentro dessas vertentes, para poder ir esclarecendo. Como eu disse, né, quando você se esclarece em um quadrante, ajuda o seu outro eu de outro quadrante a se esclarecer também. E isso vai fazendo com que você se resgate, entende? Então, eu falei basicamente do planejamento, né? Não entrei em detalhes exatamente o que vai fazer, o que vai acontecer, porque isso já é outro assunto. Os assuntos são muito extensos, por isso que eu tenho que vir aqui contando aos poucos para vocês.